como que a sua empresa tem se preparado para deixar uma mobilidade cada vez mais acessível para os seus colaboradores? Oi, pessoal! Estamos começando mais um bate-papo aqui na Vol sobre mobilidade e viagens. E hoje a gente tem um assunto muito importante para debater: acessibilidade na mobilidade urbana do Brasil. A sua empresa está preparada para garantir uma experiência boa para um colaborador que possui algum tipo de deficiência? Para isso, temos dois convidados muito especiais: é o Rafael Cavalcante, da Acessível SP, e a Naela Gomes, nossa Key Account Manager. Pessoal, se apresentem, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou o Rafael Cavalcante, eu sou responsável e diretor da Acessível SP, tá? Nós atuamos hoje na cidade de São Paulo, tá? E eu agradeço o convite desse bate-papo com vocês, tudo bem? Oi, pessoal. A Naila, sou Key Account aqui na Vol, e hoje eu faço gestão dos clientes aqui na Vol, principalmente clientes voltados para o serviço de mobilidade. Então, vai ser um prazer ter esse bate-papo com vocês hoje, e vamos lá. Para a gente contextualizar um pouquinho o cenário, hoje, dos 1.700 municípios brasileiros que possuem serviço coletivo, apenas 12% da frota é adaptado para pessoa com algum tipo de deficiência. E quando a gente fala do transporte particular, apenas em São Paulo há 93 veículos adaptados. E a gente está falando de uma cidade que possui mais de 3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, para começar nosso bate-papo, Rafael, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do cenário hoje do transporte particular, do táxi mais especificamente, na cidade de São Paulo. Como que é, qual que é o tamanho da frota? Esse número que eu compartilhei eu acho que é um pouquinho desatualizado, então eu queria que você contextualizasse a gente. Hoje o projeto está em evolução, tá, Lívia? Hoje o táxi acessível, hoje as cidades que hoje têm o atendimento são São Paulo e Minas. Hoje São Paulo está bem mais evoluído. Hoje só tem uma parcial de Minas que é atendida pelo táxi, se não me engano, é Contagem e Belo Horizonte. As demais cidades não têm o atendimento. Já em São Paulo, nós atendemos todas as regiões, tá? É um serviço que hoje ele está em ascensão, ele vem crescendo. Em 2018, nós tínhamos 63 veículos operando. Hoje nós estamos com 260, tá? Ele vem crescendo, a gente tem uma dificuldade muito grande pela questão da linha de montagem hoje do veículo, que o veículo tem um custeio muito caro. Então, assim, a gente precisa tornar isso mais atrativo, mas ele vem evoluindo. Hoje a Acessível SP hoje é a maior frota hoje da América Latina, tá? Hoje a gente atende todas as regiões de São Paulo. Na questão de acessibilidade, hoje o nosso aplicativo é o que tem mais rodagem e ele vem crescendo. E a gente vem buscando gradativamente essa evolução aí diária para a gente poder levar esse atendimento para todo mundo que necessita. Muito legal, Rafael. Você falou que hoje tem mais de 263 veículos. E conta para a gente, volta um pouquinho na história, como que nasceu a Táxi Acessível? Como que foi a ideia? Qual a necessidade que vocês viram? A Acessível SP começou de uma forma tanto quanto a gente não tinha o serviço de aplicativo voltado para o cadeirante. Isso no final de 2017. Então, nós tínhamos o veículo, mas o veículo ele era organizado pela prefeitura, a gente tinha uma desorganização tremenda, e aí veio eu e o Ivan, junto ao Eduardo, nós começamos esse projeto, montamos um aplicativo exclusivo que no Brasil não tinha, esse aplicativo de transporte para cadeirante, e aí a gente teve essa ideia, nós começamos, e hoje tornou uma iniciativa importante para os taxistas hoje, porque todos são vinculados conosco e fazem esse atendimento. O atendimento ele é agendado, então a gente traz uma comodidade maior para o cliente que no tempo ele não tinha, e uma tarifação regulada perante a prefeitura, porque por conta da falta de organização, os valores eram valores abusivos, o cliente não tinha o acesso, muitos clientes precisavam desse serviço e não tinham condições de pagar, então assim, a gente equiparou tudo e organizou o processo e vem evoluindo bem. Você falou que é uma coisa nova, né? Vocês criaram, de acordo com a necessidade no Brasil, que possui milhares de pessoas com algum tipo de deficiência, daí nasceu a Acessível SP. E é o que a gente vê aqui na Vol também, que a gente, a partir da necessidade que a gente viu das empresas precisarem de um aplicativo que reúna diversos aplicativos de transporte, players de transporte, e a gente conseguiu essa parceria com a Acessível, e eu queria que a Naila explicasse para a gente como que funciona essa parceria com a Acessível SP. E até nessa linha que o Rafael trouxe para a gente, né, que o mercado começou a demandar por esse tipo de serviço, a gente vê esse mesmo movimento aqui da Vol. A gente conheceu
a Acessível até por uma indicação de um grande cliente nosso, então a Acessível já prestava, né, um atendimento de qualidade ali para esse cliente, e aí a partir disso a gente viu que outros clientes que já estavam aqui com a gente com a Vol também tinha esta demanda, e aí agora a nossa ideia é cada vez mais conseguir oferecer, né, essa categoria de veículos para todos os clientes que estão aqui na Vol, sendo aí mais uma opção de carros, né? E como é que funciona hoje? A empresa, né, que tem essa necessidade de ter esse tipo de transporte, que hoje a gente percebe que, independente do porte da empresa, acho que até o Rafael pode contribuir mais sobre isso, mas independente do tamanho da empresa, é uma necessidade que toda empresa tem, seja de uma maneira pontual ou seja de uma maneira recorrente, então por isso que é importante sempre contar com um player como Acessível ali entre as opções disponíveis para os colaboradores das empresas, né? Então, entendendo essa demanda, entendendo essa necessidade, é só nos procurar aqui na Vol, e aí, a partir disso, a gente faz até uma reunião ali, faz um alinhamento junto com o Rafael, para poder entender o tamanho, né, para poder entender a necessidade, para poder entender quais são as localidades onde aquele cliente vai poder ter ali a necessidade, né, pelo serviço da Acessível, e a partir disso a gente consegue habilitar o player para que o colaborador consiga ali utilizar. E aí é como todo mundo já conhece, né? Coloca ali a opção, qual que é a origem, qual que é o destino, a partir disso vai vir ali a sugestão da Acessível para poder atender, e aí segue com o atendimento da corrida ali, com o envio do carro para poder buscar o colaborador, e o fluxo segue ali, como a gente já conhece com o nosso aplicativo. Eu já volto com mais uma pergunta para você, como a gente está falando de empresas, existem hoje políticas de viagens que são voltadas para pessoas com uma mobilidade reduzida? É um mercado que está crescendo, né? Como o Rafa falou aqui com a gente, assim, a gente não percebia há pouco tempo essa necessidade, assim, vindo, né, diretamente das empresas, se preocupando com o transporte, né, necessariamente ali dos colaboradores PCDs, né? E agora a gente já começa a ver um movimento ali das empresas nos procurando, se preocupando com esse público, que a gente sabe que em muitos momentos ali principalmente, né, em grandes centros, cidades maiores, pegar um carro comum, né, para poder ali se locomover pode gerar uma dificuldade maior. Então, a gente já começa a gestores, né, de mobilidade, gestores de viagens, já sim começam a nos procurar para poder oferecer, né, serviços como o serviço da Acessível ali para os seus colaboradores. Então, sim, as empresas estão cada vez mais olhando para políticas de viagens que se preocupem com esse tipo de serviço. Obrigada, Nay. E como a gente está falando um pouquinho aí do lado de legislação, de políticas de incentivo, Rafael, conta para a gente hoje, o governo, ele tem algum tipo de incentivo para as pessoas com deficiência? Eles asseguram acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida? Bom, Lívia, hoje o governo ele pensa na acessibilidade como um todo, né? Claro que a gente precisa caminhar com mais agilidade nesse processo, porque hoje a acessibilidade ela vem crescendo muito e a cidade necessita muito disso, não só a cidade, mas o Brasil inteiro, né? E a gente precisa de uma atenção maior dos governantes nesse caso para a gente poder agilizar esse processo, tanto para o crescimento de logística, transporte, tanto da Acessível quanto das demais empresas que buscam esse nicho, né? Mas também para o cliente que está lá na ponta que ele precisa do atendimento, porque hoje o transporte público ele não atende da forma que deveria ser feito, né? Na questão que a gente fala em legislação. Porém, hoje a gente tem outras opções que conseguem suprir esse atendimento, essa falta de agilidade do transporte público, como a questão dos táxis adaptados. Só que a gente precisa de uma atenção maior da prefeitura, das prefeituras no geral, né? Tanto de São Paulo quanto Minas e outras regiões, para que o serviço se torne um serviço mais atrativo, tanto para quem dirige quanto para quem opera, para quem precisa do serviço. Eu acredito que seja um grande desafio, né? Hoje, garantir essa acessibilidade, principalmente no transporte público, que é o mais usado, mas fazer essas pessoas, primeiro, reconhecerem, né, que existem alternativas seguras, que têm uma adaptabilidade boa, como a Acessível SP. Naila, como que as empresas hoje se preparam para garantir uma boa experiência para um colaborador que possui algum tipo de mobilidade reduzida?
Eu acho que uma ação interessante são ações como essas mesmas, assim, né? De conseguir trazer opções no mercado que seja ali voltada para atender o público que tenha, né, mobilidade reduzida ou qualquer necessidade especial que a gente possa identificar. Então, cada vez mais as empresas, né, pensando na questão da inclusão, estão pensando em soluções para poder atender ali os seus colaboradores, né? E aí a gente fala de mobilidade, mas também de outros serviços, né? Olhando ali para aplicativos que estejam ali preparados também para atender, ou ações como a que a gente está conversando aqui hoje, de ter aí os carros adaptados e carros exclusivos que vão conseguir atender com qualidade a necessidade que os colaboradores ali venham ter. Rafael, como a gente está falando aqui um pouco mais de inclusão e você está nesse meio há mais tempo, eu queria a sua opinião. O que você enxerga na mobilidade urbana no Brasil? Você acha que ela vai ser cada vez mais acessível? Bom, Lívia, a gente precisa do apoio de todos, né? Todos precisam apoiar o projeto. A gente vem trabalhando incansavelmente para que isso aconteça, tá? Eu como respondo aqui pela região, por São Paulo, a gente busca muito alinhamento junto às prefeituras, a gente participa de reuniões com a Secretaria de Transporte e Mobilidade para levar algumas informações e também tentar melhorar esse projeto para que as coisas evoluam com mais agilidade. Porém, eu acho que precisa de mais empenho, como a gente vem falando, como a gente vem batendo na tecla anteriormente, para que mais pessoas se juntem para que isso possa acontecer, tá? Porque não é só a questão de mobilidade, né, que a gente fala, a questão de transporte, a gente tem inúmeras situações, até a questão de cadastro via prefeitura, a gente precisa que isso melhore, as empresas precisam entender que o nosso trabalho hoje existe, muitas empresas não conhecem o nosso trabalho, tá? Então precisa de uma divulgação, a Vol já vem fazendo isso, ampliando o nosso trabalho e intensificando o projeto de divulgação, e o cliente precisa saber que realmente hoje ele tem essa opção. E a gente vem trabalhando incansavelmente para que isso aconteça. E eu acredito que há alguns anos a gente vai conseguir ter uma evolução muito boa, mas a gente precisa de um apoio, de uma união, de uma questão de como o pessoal precisa entender que todo mundo tem que abraçar a causa, né? Exatamente isso, Rafael. E você falou que a Vol tem apoiado, e é um dos nossos principais objetivos, é tornar a mobilidade e as viagens cada vez mais acessível. Eu queria que a Nai compartilhasse um pouquinho com a gente o que a gente tem construído em relação à inclusão na mobilidade. Certo, Li. A Vol, a gente tem esse compromisso, né, assim, de garantir a mobilidade aí para o maior número de pessoas, para o maior número de grupos ali dentro dos nossos clientes, né? Assim como essa parceria que a gente fez com a Acessível, onde a gente consegue oferecer aí os táxis adaptados, né, para o público PCD. A gente já está oferecendo isso para alguns clientes Vol e querendo cada vez mais disponibilizar para todos os clientes hoje que estão aqui na Vol esse tipo de serviço também. E, além disso, a gente está olhando para o nosso aplicativo, entendendo como ele pode cada vez mais atender cada necessidade especial que a gente pode identificar aqui dentro da nossa solução, e, inclusive, já desenvolvendo ali funcionalidades para pessoas com deficiência visual. Né? Então, assim, a gente sabe que a gente ainda está longe de alcançar o que a gente espera, né? A gente ainda está longe de alcançar o que a Vol se propõe nesse sentido de inclusão e de solução, mas já estamos iniciando, né? Acho que já é um primeiro passo, assim como o Rafael falou, é um desafio muito grande, inclusive quando a gente pensa isso a nível Brasil, né? Então, assim, é um desafio grande, mas a gente já está olhando para isso, a gente já tem dentro da Vol hoje um comitê de diversidade, esse comitê ele também ouve, né, todas essas necessidades e ajuda a direcionar aqui as ações da Vol. Então, acho que já é um primeiro passo aí para o que a gente pretende construir enquanto aplicativo voltado para a mobilidade. Obrigada, Nai. Antes de terminar aqui o nosso bate-papo, eu queria deixar uma pergunta. Como que a sua empresa tem se preparado para deixar uma mobilidade cada vez mais acessível para os seus colaboradores? Se você ainda não começou, a gente trouxe alguns insights aqui para você nesse bate-papo e que possa te ajudar de alguma forma a começar a pensar mais nesse assunto que é tão importante e tão imediato. Eu queria muito agradecer a presença do Rafael e da Naila. Essa talk foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, Li, pela oportunidade aqui para esse bate-papo.
Rafael, muito obrigada pela parceria aí, que eu sei que é uma parceria que está só começando. Obrigada por esse bate-papo de hoje e vamos juntos, pessoal. Acho que são ações como essa que faz com que a gente consiga trazer ali mais inclusão e inovação também ali para os nossos clientes, né? Agradeço, Lívia, agradeço, Naila, pelo convite, tá? Espero que tenhamos muitos bate-papos como esse. A gente precisa realmente, tá? Abordar esse assunto, que é um assunto muito importante, tanto para a questão do conhecimento que o cliente precisa entender que realmente hoje ele tem esse suporte, tá? E a Acessível SP está disposta a ajudar no crescimento desse projeto, tá? Estamos sempre à disposição, você sabe muito bem, Nala, que precisando da gente, pode contar, tá bom? Obrigada, gente. E aguardo vocês num próximo bate-papo. Até mais.